A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus e aqui também com foco para a Escola Bíblica Dominical. E vamos aí a mais um vídeo aí, né, da nossa Escola Bíblica Dominical para a lição de número 7 aí da revista da CPAD, revista de adultos da CPAD, amém? Vamos então ao nosso vídeo, lembrando, né, como é de praxe, eu vou deixar aí na descrição do nosso vídeo, vou deixar aí o link para essa lição que está lá no nosso blog Clube da Teologia e também o link para o subsídio que eu escrevi lá no blog, publiquei lá, né, para essa lição aí, tá? Para você olhar a lição, olha o subsídio e a equipe pode usar também esse vídeo aqui também para você fazer a tua aula, amém? Você não precisa seguir necessariamente o que eu vou falar aqui, né, nem o que eu escrevi lá, mas você tem assim uma base para você poder aí separar a sua, construir a sua aula, seu plano aí de estudo aí, para você poder dar uma aula aí com conteúdo, uma aula boa, tá? Para os alunos que vão assistir a tua aula, eles têm que realmente sair de lá acrescentados, têm que receber algo de Deus ali, tá? Então aqui a gente está passando aí essa opção de conteúdo para você. Amém, meus irmãos? Bom, eu já peço que os irmãos deixem aí, né, o seu like aí no vídeo, tá? Comente aí no vídeo, compartilha, e aí estimule aí o nosso canal, né? Se inscreva também se você ainda não é inscrito e também deixei o link aí para você adquirir o livro aí, O Maior Milagre de Jesus, tá? É o livro que está à venda aí nas lojas em todo o país, tá? E deixo também a chave Pix para quem quiser assim contribuir, né? Cooperar com essa obra, também fique à vontade, amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos aí então à nossa aula. Aula de número 7, revista da editora CPAD, revista de adultos. E o tema da aula é A Bíblia Transforma Pessoas. Esse trimestre está falando sobre a Bíblia, né? É uma aula de bibliologia, não é verdade? Tá? Então, a Bíblia transforma pessoas. Esse aí é o tema da aula. Tá? E o texto está em Hebreus 4:12. Tá? E aí vamos para a nossa introdução. Na introdução já coloco aí de cara aí para os irmãos, né, dizendo o que é o foco aqui. O foco é mostrar o efeito da palavra de Deus na vida das pessoas e como se processa o seu poder no ser humano. Eu coloquei como esse foco, aí você, professora, professor, já vê assim a direção que você tem que seguir, né? Qual é a direção? É mostrar que a palavra de Deus ela transforma as vidas, né? Transforma a pessoa. Muitos hoje, irmãos em Cristo, infelizmente não leem a Bíblia, não gostam, não curtem ler Bíblia, né? E a partir do momento em que eles identifiquem que a palavra de Deus transforma as vidas, eles vão passar a se importar mais com isso. Porque muitas pessoas que eles amam dependem, né, de uma transformação espiritual. E nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o seu filho se perder, né? Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver os seus entes queridos fracos espiritualmente, tá? Então até os crentes que não gostam de ler Bíblia, eles vão ter que, de um jeito ou de outro, cultivar esse hábito. Ele corre o risco de perder a salvação se não fizer isso, né? Então vamos aí. Na introdução separei também a parte que diz assim, ó: a Bíblia é de origem divina, seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Aqui sobre isso daí eu escrevi, né, que o ser humano foi o canal, né? O autor mesmo é Deus, mas o ser humano ele foi o canal para que Deus passasse a Bíblia, o conteúdo bíblico para nós, né? E aí o seguinte, eu coloquei o seguinte, podemos observar, aqui Deus usou diversos autores humanos, mas nós podemos observar que as escrituras, ela tem uma concordância, ou seja, Deus usou diversos autores, né, num período lá de 1500 anos, né, usou diversos autores, e todos esses autores, há uma concordância entre eles, né, uma concordância divina. Então, por essa concordância, eles viveram em épocas diferentes, culturas diferentes, né? E por haver concordância entre eles, então a gente entende que tem um só autor da Bíblia, tá? Aquele que inspirou todos esses, amém? Bom, separei também a parte que diz aí: transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada, se referindo à Bíblia, né?
transpassa o interior, quer dizer, transpassar é atravessar, né? Transpassa o interior do ser humano tal qual uma espada. Bom, aí isso aí é o seguinte, aí quer dizer que a Bíblia revela quem é o ser humano. A Bíblia ela mostra quem nós somos, né? Todo aquele que tem até, às vezes alguns, né, que tem um pensamento mais altivo ou se acha alguma coisa, a Bíblia ela vai revelar quem nós somos. Nós somos pó e cinza, nós somos fracos, na verdade, somos todos pecadores, né? Todo aquele que lê a Bíblia e segue a palavra de Deus, ele deixa de acusar o seu irmão, né? Porque ele mesmo é um pecador, ele vai passar a identificar isso na Bíblia, tá? Bom, continuando, né? No tópico 1, a Bíblia é a palavra de Deus. Esse aqui é o tema do tópico 1. E no subtópico aí, no primeiro subtópico, o tema é assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui separei a parte que diz assim, ó: o autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Tá? Aí, isso aqui é o seguinte: o erro que eles cometeram lá no deserto, ao atravessar o deserto, né? Então, os cristãos de hoje, tá, não pode cometer o mesmo erro que o povo judeu cometeu lá no deserto. Bom, sobre isso aí é o seguinte: é uma comparação, né, da terra prometida com o céu. Tá? Então hoje a igreja está indo para o céu, assim como o povo judeu, os hebreus estavam indo para a terra prometida. Então o céu é para nós uma terra prometida, para onde nós estamos indo. Mas assim como aquele povo, aqui o alerta é esse, né? Assim como aquele povo que foi rebelde no deserto, ficou no deserto, nós também, se formos rebeldes aqui, vamos ficar por aqui. Não vamos entrar na terra prometida. Tá? E aí tem várias formas, né, de rebeldia, como se processa a rebeldia: pela idolatria, né? Pela murmuração, essa foi a principal, pela falta de fé, eles não tiveram fé que Deus ia dar a terra prometida, por isso os espias lá falharam, né? Somente 2 que permaneceram firmes na fé. Então a gente vê que diversas formas de rebeldia tirou eles a oportunidade de entrar na terra prometida, né? Isso aí, obviamente, alertando para os dias de hoje. Bom, separei também a parte que diz assim, ó: a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia. Sobre isso aqui eu escrevi algo interessante, o seguinte, né? Aí eu faço uma pergunta aí. É possível, você pode fazer essa pergunta para a classe, né? É possível pregar para alguém e essa pessoa não receber a palavra de Deus? E aí o pessoal vai falar: não, claro que é possível, né? A gente conhece pessoas que a gente prega, a pessoa não recebe a palavra de Deus. E aí vem a outra pergunta: nesse caso da pessoa que não recebeu a palavra de Deus, a palavra então voltou vazia? Né? Aí é outra questão. E aí o pessoal vai dar aquele nó na cabeça: peraí, mas a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Então como é que a palavra, a pessoa ouviu a palavra e a pessoa não se converteu? Então a palavra voltou vazia. Aí é que tá. Aí é que a explicação agora do professor é essa, né? A palavra ela não volta vazia. Quando o pregador, né, o evangelista, você ministra a palavra para alguém, para a pessoa, e a pessoa não recebe, ela não aceita Jesus, a palavra produziu algo, ela não volta vazia. Aquela pessoa que recebeu a palavra e não recebeu Jesus, a palavra vai ser como uma condenação para ela. A palavra vai gerar condenação para ela. Naquele grande dia, todos quando comparecer diante do Senhor, né, não vai poder dar nenhuma desculpa. Aquele que recebeu a palavra, ouviu a palavra, quer dizer, e não recebeu a Cristo, essa pessoa, né, estará condenada pela palavra que recebeu. Tá? Então a palavra não volta vazia. Ou ela traz a pessoa para Cristo, ou ela condena a pessoa. Amém? No tópico 2, separei a parte que diz aí, quer dizer, no tópico 2 o tema é: a palavra de Deus é espada penetrante. E aí, nesse tópico, nesse subtópico, né, separei a parte que diz assim, ó: o uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe
que ela, né, nada exige que ela não possa cortar, penetrar, que ela não possa entrar, né? Então, aí sobre isso aí eu escrevi algo aí, né? Muitos pregadores, eles colocam, eles usam a metáfora, né, da espada de dois gumes. Alguns usam contra as alegorias, né? Aí fala, não, a espada é de dois gumes porque ela corta para aqui, pro pregador, e corta para o povo, né? Para dois fios, né? Não, a palavra... Aí outro eu já vi também alguns falar assim, a palavra é de dois gumes porque ela atinge tanto o lado espiritual como o lado carnal, material, né? Mas na verdade, se a gente for pegar a metáfora no texto, não está se referindo a isso, né? Isso aí é o pregador sensacionalista, eles elaboraram isso daí, tá? Elaboraram isso aí, né, para enriquecer as mensagens, mas não é isso. Simplesmente Paulo está usando aqui, quer dizer, simplesmente a palavra está sendo colocada como, né, não foi Paulo aqui, né? A palavra está sendo colocada como a espada de dois gumes, simplesmente porque ela é afiada, está dizendo que ela é muito bem afiada. A espada de dois gumes, na época em que foi escrita essa palavra, era uma espada longa, né? Uma espada mais que exigia uma maior habilidade de quem a utilizava, né? Era uma espada mais eficaz, ela cortava, né, mais profundamente. Então, por isso que ele usou essa metáfora aqui para escrever sobre a palavra de Deus. Tá? Não tinha nada daquela referência, não, porque corta para os dois lados, nada a ver, nada disso. Bom, no 3, no subtópico 3, o tema é a palavra de Deus é apta para discernir. E aqui, né, separei a parte que diz assim, ó, os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Sobre isso aqui é importante lembrar o seguinte, eu escrevi aqui que isso aqui não significa que esses pecados e esses sentimentos são revelados ao público. Não quer dizer que a palavra vai revelar para os pecados ocultos. Não é isso que está falando, né? Aqui quer dizer que a palavra vai revelar para a pessoa que lê a palavra, para você que lê a palavra, vai revelar para você o seu pecado. Ela vai revelar para você os seus sentimentos ocultos. Vai revelar para você aonde você está errado. É isso que tá falando, que a Bíblia está falando, né? Que a palavra ela é apta para discernir, é apta para fazer você entender as coisas, tá? Digo assim, entender espiritualmente, né? Bom, separando, vamos aí para o próximo. O 2, a Bíblia anula os conselhos do mundo. Aí no subtópico 1, o tema é as armas da nossa milícia. E aí separei aí a parte que diz assim, métodos dos humanos tais como subterfúgio, conchavos, ameaças, calúnias, difamações, né? Aí esse daqui é o seguinte, né? Eu coloquei que esse aqui são métodos que os ímpios usam, né? O mundo usa, tá? Conchavos, ameaças. O cristão não pode usar esses métodos. Isso aqui não pode estar no meio da igreja, tá? Conchavos, ameaças, calúnias, difamações, nada disso pode ser ferramenta do povo de Deus. Aonde que a gente vê isso? Eu coloquei aqui lá no subsídio que eu escrevi no blog, no Clube da Teologia, eu coloquei onde a gente acha muito isso aqui, né? No meio político, tá? E mais um exemplo que eu dei aí são nesses reality shows que tem aí, BBB, Fazenda, aí a gente vê isso. O que acontece é que muitos crentes, né, ficam ali olhando, né, amam ver esses programas, essas perdas de tempo aí, né, chamada reality show. É ridículo, isso aí é uma coisa ridícula do nosso tempo. É uma ferramenta que Satanás colocou aí na mídia para poder, sei lá, aprisionar as pessoas, fazer as pessoas ficarem ali com as suas vidas presas ali. E o pior é que tem muito crente que fica ali, né? Tira o tempo de leitura da Bíblia e substitui por reality show. Eu acho impressionante isso, né? Mas cada um vai dar conta de si, né? Mas a minha recomendação para você que está estudando aqui, e para você que é professor da palavra de Deus aí,
tá? Ensine o povo, bata mesmo contra isso aqui, bata mesmo contra esse tipo de prática que não conduz o crente, não leva o crente ao céu, só aprisiona o crente a essa terra. Aí o crente fica batendo palma, achando bonito, uns conchavos, calúnias, difamações ali no meio daquele negócio ali, de uma coisa que é obra da carne. Né? Ali a Bíblia, quando fala de obra da carne, ela é bem clara. Bem clara. Você pode pegar literalmente, não precisa nem interpretar, tá literal ali. Ela fala assim, não só pratica essas obras, como também, né, apoia quem faz isso. Como também acha bom aqueles que fazem isso, né? Então, aprova, né, os que fazem. Então tem que tomar cuidado com isso. O que você anda aprovando na vida secular? Pensa muito sobre isso aí, tá? Professor, alerte o povo sobre isso, né? Bom, no 2, vou pular aqui o subtópico 2, e no subtópico 3, o título é A Destruição dos Falsos Argumentos. Aqui, separei a parte que diz assim, ó, são premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Aí sobre isso aí eu escrevi assim, ó, uma dessas premissas falsas que se ouve muito hoje em dia é de que a verdade é circunstancial, ou seja, a verdade é relativa, depende do ponto de vista, né? Isso aí é uma premissa falsa dos dias de hoje, porque a verdade, não existe verdade absoluta. Não, isso aí é obra satânica. Claro que existe verdade absoluta. Existem verdades absolutas no universo, né? A verdade que, por exemplo, o que não segue a palavra de Deus, o que não segue a Cristo vai para o inferno, é uma verdade absoluta. O que acontece aqui é que as pessoas estão tão enraizadas no relativismo que a qualquer momento você vai falar, né? Eu até coloquei esse exemplo aqui, que você vai falar, vai ver um bebezinho, vai ver a genitália masculina e vai falar, é homem, é homem. E aí alguém vai dizer, não, depende, não sei, será que é homem? Será que é menina? Será que é menino? Tá? Então, o relativismo está impregnado na sociedade. E o povo de Deus tem que combater esse relativismo. Existem verdades absolutas que não dependem de ponto de vista para serem compreendidas. Tá? Bom, continuando, né? No 4 aí, o título é A Destruição de Toda a Altivez, né? Aí separei a parte que diz assim, ó, a altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Sobre isso aqui eu escrevi que o sentimento da altivez é aquele que foi gerado lá no coração de Satanás, né? Lá no céu, quando ele tentou ser maior do que Deus, né? E ali foi um sentimento de altivez. Bom, mas aqui na lição ela está colocando altivez, né? Ela está colocando altivez como a oposição contra a fé, né? A oposição contra tudo aquilo que é referente à fé. E aí ele coloca 2 pontos aqui, né? 2 sentimentos que compõem essa altivez, né? Então, aí, um deles é a rebeldia, tá? Esse é um sentimento, onde a pessoa ela vai contra Deus, né? E contra as autoridades que Deus constituiu, tá? A ideia aqui é o seguinte: esse sentimento é altamente prejudicial, né? Porque quando alguém vai contra, usa de rebeldia, vai contra a autoridade de Deus e contra líderes que Deus colocou, essa pessoa, esse rebelde, ele influencia outros a serem também rebeldes. E esse é um problema terrível. Por isso que muitos que se colocam como rebeldes no meio da igreja ou no meio do povo de Deus, muitos acabam caindo em desgraça, tá? Muitos acabam trazendo um mal terrível para a sua vida, ainda nessa vida mesmo. Por quê? Porque ele não só se afasta, como ele também afasta outros. Outros, vendo a rebeldia dele, acabam se tornando rebeldes também. E aí, esse é um problema. Irmão, se você quiser pecar, que peque e vá para o inferno. Mas você não pode levar outros com você. Isso é postura de Satanás.
Satanás, que quando foi lançado do céu, levou uma terça parte dos anjos. Aí você peca e quer levar outro junto, tá? Difamando o nome de Cristo, colocando insurgência no meio da igreja local e levando pessoas a ficar contra o pastor. Toma cuidado com isso. Toma cuidado para que você não adquira maldição para a sua vida ainda nesse tempo presente. Isso é muito sério o que eu estou falando aqui, e a igreja tem que estar percebida disso, os irmãos têm que estar percebidos disso. Quer cometer pecado, irmão? Você é fraco espiritualmente, quer cometer pecado, não está resistindo? Peque sozinho, não leve outros, tá? O meu desejo é que você não peque, que você se conserte, que você vá aos pés de Cristo, que você se esforce, mas se vai pecar, peque sozinho, não leve outros contigo, senão você vai estar fazendo o papel de Satanás, e aí isso é terrível. Bom, no 3, né? No 3 aí, o título é A Bíblia nos torna humildes, e aí vamos para o subtópico 1 aí, Deus aborrece a soberba. Separei a parte que diz assim: quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Bom, aí essa passagem aqui fala daquela ação e reação, né? Aquela lei da natureza lá, né? Que, se eu não me engano, é de Isaac Newton, que fala da ação, a teoria da ação e reação. Toda ação gera uma reação, né? Então aqui é ação e reação espiritual. Toda vez que a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima da gente, né? Isso gera uma ação, gera uma reação, né? Ou seja, até coloquei assim, né? Quando a gente dá um passo na direção de Deus, Ele dá 10 na nossa direção, porque Deus, Ele é o mais interessado. Por mais que nós sejamos, você que é salvo, você que busca a salvação, você esteja interessado, sempre o maior interessado é Deus, né? Ele tem um amor muito maior do que o nosso, e Ele está muito mais interessado. Tanto aí eu coloquei aqui na lição, que a primeira atitude foi de Deus. Foi o Senhor quem deu o primeiro passo em nossa direção. Quando a gente dá um passo na direção de Deus, isso é só uma reação do que Deus já fez. Ele já deu um passo em nossa direção. Quando? Quando Ele mandou Jesus Cristo, quando Ele enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz. Ele deu um passo na nossa direção. E aí, qual é a nossa reação diante disso? Qual vai ser a nossa reação diante dessa ação de Deus? Tá? Então, ensine isso aos alunos, né? Para que eles meditem nisso, né? Bom, no 2, subtópico 2, o título é Cristo é nosso exemplo de humildade. Separei a parte que diz assim, ó: na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Que ocasião é essa? A ocasião em que Jesus lavou os pés dos apóstolos, né? O que Jesus fez ali? Ele falou para os apóstolos que eles deveriam seguir o mesmo exemplo que ele deu. Que ele, sendo rei, né? Ele sendo mestre, ele deu o exemplo e eles tinham que fazer o mesmo. E aí a gente tem que entender que exemplo foi esse que ele deu. Exemplo de humildade? Tudo bem, também, né? Mas o exemplo máximo ali foi o exemplo do cuidado. Foi o exemplo de que Cristo, ele cuidou dos discípulos, cuidou da purificação deles. Então nós temos que também cuidar uns dos outros. Amém? Então você que é pregador, né? Está aí treinando para ser pregador, já pega aí uma pregação para uma mensagem para sua pregação, né? Então Jesus na cerimônia do lava-pés, ele deu o exemplo de humildade e deu o exemplo de cuidado. E não só deu exemplo, como ele também falou que nós temos que fazer o mesmo, né? Amém, glória a Deus. Vamos para o próximo aí, né? A humildade é uma virtude cristã. Separei a parte que diz assim, ó: ser humilde significa comportar-se com modéstia, reconhecer as próprias fraquezas. Sobre isso aí eu escrevi que a humildade é como um dogma cristão, né? O que é um dogma? Um dogma é aquelas atitudes que caracterizam a fé, tá? Aquelas coisas que nós fazemos que as pessoas nos veem e falam assim, isso aí é um crente, é de verdade, olha o que ele está fazendo, né? Aquilo que caracteriza a nossa fé é um dogma. Tem vários, né? Subir o monte, por exemplo, né? A Santa Ceia, são dogmas
cristãos, são dogmas nossos, tá? Assim como tem dogmas católicos, tá? E a humildade é quase como um dogma, né? Porque até os ímpios, quando vê um crente, associa ele a uma postura humilde. Um cristão que não é humilde, todo mundo reconhece que aquele não é de Cristo, que ele é um crente falso, porque o cristão ele é humilde. O cristão verdadeiro, autêntico, ele tem humildade no seu coração. E isso transparece para as pessoas, né? Amém? Bom, então é isso daqui, né? Vamos aí para a nossa conclusão. Tá? A conclusão eu só coloquei no nosso subsídio para que você faça a revisão, né? Leia a conclusão, faça a revisão dos pontos mais importantes, corrija o questionário com a classe, isso aí é muito bom, muito importante para você fixar o conteúdo da lição, né? E ore com a classe, tá? Isso aqui é o nosso vídeo aí para essa aula, para a gente poder fazer uma aula com qualidade aí. O vídeo é curto, não é longo, tá? É somente para a gente dar um subsídio a mais para o professor e para o professor aí montar a sua própria aula, né? Deus abençoe você, a sua casa. Deixa o seu like aí no nosso vídeo, se inscreve aí no nosso canal, adquira o meu livro, O Maior Milagre de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida e uma boa aula.